Os episódios 6 e 7 de Pretty Little Liars Original Sin trouxeram algumas informações bem importantes pra gente, então fica até o final desse vídeo porque tem coisas bem legais pra gente falar aqui sobre esses dois episódios. Bom, pessoal, para início de conversa, o episódio 6 foi bastante nostálgico, com as meninas indo para Rosewood. Tivemos ali menção ao Ezra, ao Ridley, enfim, teve várias coisas legais por aqui. E vamos começar então do início. A gente vai ali pro diálogo inicial da Imogen com a Tab, falando um pouco mais sobre o que aconteceu com elas no dia em que elas foram violentadas, inclusive algumas coisas que elas confirmaram aqui. Eu falei no meu vídeo sobre teorias, né, de PLL. Se você não assistiu, vou deixar aqui no card para você assistir, ou então aqui embaixo no comentário fixado, dá uma olhadinha lá depois nesse vídeo. E aqui elas acabaram confirmando algumas dessas suspeitas, né? E foram atrás também de algumas pistas. As duas acabaram indo encontrar com Joe, que era um cara que conhecia a Angela, e ele acabou contando algumas coisas interessantes aqui para elas. Primeiro falando que a garota acabou se enturmando ali com as 5 mães das meninas, e a garota sofreu uma transformação completa, né? Segundo ele, se transformando numa pessoa bem pior. O cara era apaixonado por ela e acabou perdendo a companhia da Angela quando ela se juntou com as mães das meninas. Ele vai contar também alguns outros detalhes aqui do que aconteceu quando a Angela morreu, né? A mãe dela, que era a Rose, acabou sendo internada no Ridley, justamente porque ela teve uma espécie ali de surto psicótico, acabou atacando alguns alunos, diga-se de passagem que eram garotos, e a gente vai ter então aqui todo o desenrolar da história. Eu tenho uma certa teoria aí por que a mãe dela acabou atacando esses meninos, a gente vai falar já já. Bom, as meninas vão seguir então para Rosewood, né? Só a Tab e a Imogen vão acabar indo nessa jornada, e lá a gente vai ver novamente o Ridley. Bateu ali uma certa nostalgia de PLL. Vamos ver também uma livraria que pertence ao Ezra, e lá também a gente vai ver o personagem Lamb, que também fez parte da série principal. Aqui ele vai dar outras informações também bastante relevantes sobre a Rose. Ela acabou ficando ali no Ridley até ele se transformar no hotel, e depois disso ela foi liberada. Então a gente não sabe ainda qual é o destino da Rose, a gente não sabe se ela continua viva, não sabemos o que aconteceu, então por enquanto fica aí esse mistério sobre ela. Além disso, ele acabou dando uma outra informação bem intrigante e importante também sobre a Angela, que é o fato dela também ter sido violentada, o que é bastante triste e acaba se assemelhando bastante com o que aconteceu com a Tab e a Imogen. A gente não sabe se a história dela tem alguma relação com o que aconteceu com as garotas no presente, mas ainda assim é algo bem triste, é algo bem cruel que aconteceu com ela. E a minha teoria é que a mãe da Angela atacou aqueles garotos por culpá-los pelo que acabou acontecendo com o destino final da sua filha, né, que acabou morrendo. Então talvez ali na cabeça dela, o fato dela ter sido violentada foi o ápice de tudo, e isso foi o motivo dela acabar se suicidando. Além disso, o Lamb informa que 5 garotas iriam visitar regularmente a Rose, e a gente acaba descobrindo que essas 5 garotas eram as mães das meninas. Mas ainda tem uma 6ª pessoa que também ia visitar a Rose lá no Ridley. A gente não sabe quem é, a gente não sabe se era o esposo dela, se era algum familiar, se era alguém conhecido. Enfim, a gente não sabe quem é, mas com certeza deve ser alguém que também está envolvido em toda essa história, e muito provavelmente pode ser a. Agora tem um questionamento que não sai da minha cabeça, que é conseguir entender por que a Angela não parou de andar com aquelas meninas, sendo que a gente viu aqui em várias cenas que elas trataram ela super mal, né? Foram bem ruins com ela. Pelo que o Joe falou, dá a entender que no início elas eram sim amigas, mas aconteceu alguma coisa aí nesse processo que elas acabaram tratando mal a Angela da forma que nós vimos aqui nesses episódios. Só não dá pra entender ainda o porquê disso tudo, e muito menos porque que a Angela tolerou ser tratada dessa forma, né? Mudando um pouquinho de assunto, já vou falar de algumas teorias aqui pra vocês, mas agora eu tenho uma pergunta pra vocês aí do outro lado da tela. O que vocês estão achando dos casais aqui da série? Olha, eu confesso pra vocês que eu não tô curtindo tanto assim, eu não tô tão interessada assim na história dos casais. Não sei, eu acho que falta ainda um pouco de química, falta ainda alguma coisa que dê pra gente uma motivação a mais, pra gente conseguir shippar aí esses casais. Eu sinceramente tô mais interessada em descobrir toda a história sobre a Angela, saber quem é a, enfim, descobrir aqui todo o mistério. Mas me fala aqui nos comentários o que vocês acham dos casais, vocês estão curtindo? E bom, aproveita também se você estiver curtindo esse vídeo e se inscreva aqui no canal e vem
também fazer parte da nossa comunidade. A gente vai acompanhar até o final dessa temporada aqui, todos esses episódios de Pretty Little Liars Original Sin. E falando em casais, gente, que idiota foi esse Sean se metendo ali na relação da Noah com a mãe dela. As coisas até que estavam fluindo, a mãe dela estava sendo convencida a voltar para a reabilitação, mas ele tinha que se meter ali, falar algumas coisas que sinceramente foram bem desnecessárias, só para piorar a situação e fazer com que as coisas acabassem indo de um jeito que não foi muito legal. Além disso, a gente vê algumas coisas um pouco suspeitas sobre ele tentando arranjar briga ali no parque. Ele no início parecia ser um cara bem legal, um cara que apoia a Noah, mas parece que ele tá começando a mostrar também um outro lado. Mas nós tivemos outras revelações também nesses episódios, como por exemplo, o que aconteceu com a Minnie. E olha, pra mim essa história ainda é bem estranha, ainda é bem complicada. A gente viu que na verdade o cara que tentou sequestrá-la no passado é o pai biológico dela. A mãe dela na verdade foi barriga de aluguel e enfim, a gente não sabe exatamente como foi que desenrolou essa história aí, mas enfim, foi o pai biológico dela que tentou sequestrá-la, tentou levá-la. Além disso, a gente pôde entender também tudo que aconteceu ali com o tal do Steve. Ele tentou perseguir ela aqui nesses episódios. Na verdade, ela meio que estava tentando ajudar os pais a compensar a falta dos filhos que foram sequestrados. Pra mim, continua sendo meio estranho toda essa situação, mas enfim, vamos ver no que isso tudo aí vai dar. Além disso, teve a situação bem ruim envolvendo a mãe da Farron, a cirurgia que ela teve que fazer. E olha, pra mim, na verdade, tudo isso aqui que a série tem mostrado pra gente é só um reflexo pra dizer que mesmo sendo pais e mães, as pessoas são seres humanos, né? São imperfeitos. E por mais que muitas vezes a gente tenha aquela imagem idealizada dos nossos pais, das nossas mães, mas são seres humanos que também cometem erros, né? E aqui no caso as mães das meninas cometeram vários erros, inclusive com elas. Bom, então vamos lá teorizar um pouquinho, né? Na verdade, a ideia dessa teoria não partiu de mim, mais uma vez tem a ver com uma espectadora aqui do canal, e essa teoria envolve aí esse tal clube de sobreviventes dos anos 2000. Eu não sei se você recorda disso, mas no episódio 3 a Imogen pega o anuário do ano de 1999 para dar uma olhadinha ali nas pessoas que faziam parte da turma, tanto da Angela quanto da mãe dela. E o que chama a atenção nesse momento é justamente um tal de clube de sobreviventes dos anos 2000. Inclusive a Imogen passa bem rápido ali a folha sobre 2 participantes desse clube, né? Eu consegui tirar um print para mostrar aqui para vocês. Então tem algumas pessoas aí que fazem parte desse clube, e o que é bem interessante não é apenas isso, mas é que ali na abertura da série a gente também consegue ver uma menção a esse clube, e mais uma vez no episódio 6 a câmera foca bem em cima do símbolo ali do clube. Então não sei pra vocês, mas eu acho que a série tá tentando dar pra gente algumas pistas de que pode estar envolvido aí com esse tal clube de sobreviventes dos anos 2000. Bom, e pelo que a gente viu ali, pelo menos 5 pessoas fazem parte desse clube. Não dá pra gente saber se tem mais pessoas ou não, mas pelo menos 5 a gente sabe que tem, né? 2 homens e 3 mulheres. Incluindo, tem uma curiosidade aí que 2 dessas garotas, né, pelo que nós vimos, fizeram parte do comitê ali do baile, né, da semana Spirits, que a gente viu que teve aqui também, que a Imogen foi rainha do baile. Bom, então temos aí um clube misterioso, provavelmente pode estar envolvido nisso. Eu acredito que tem grandes chances disso ser verdade, então vamos aguardar para ver se a série vai dar mais algumas pistas sobre isso. Nós ainda tivemos perseguindo a Kelly aqui nesse episódio para ter certeza de que era a Kelly. Isso me parece uma tentativa da série de provar mesmo que é a Kelly aqui e não a Karen. Eu acho que ela não mentiria naquela hora de desespero, eu acho que ela foi sincera e muito provavelmente deve ser a Kelly mesmo, destruindo, né, as minhas primeiras expectativas de ser a Karen. Mas eu ainda tô esperando a série criar uma conexão maior com essa história das gêmeas, apesar da gente saber que muito provavelmente cometeu aquele crime ali contra a Karen por ela cometer bullying, mas eu acho que ainda pode ter alguma coisa por trás disso tudo, e eu espero mesmo que a série possa desenvolver um pouco melhor isso. Bom, pessoal, então eu curti um pouco mais o episódio 6, eu acho que ele trouxe algumas revelações um pouco mais interessantes. O 7 foi um pouquinho mais parado, a gente teve algumas coisas legais, mas pra mim o 6 acabou se saindo melhor. Semana que vem vão ser 3 episódios, os 3 episódios finais, então não esquece de se inscrever aqui pra você ficar ligado quando a gente postar vídeos novos sobre a série. Bom, pessoal, vou deixar aqui pra vocês um vídeo pra vocês assistirem caso ainda não tenham assistido aqui, e a gente se vê então numa próxima. Até lá!